Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja em suas vidas. Hoje, dia 22, né? Acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Dia 22 de outubro de 2023, 20 horas e 32 minutos. Sejam todos bem-vindos. Mais um dia para a gente estudar a palavra, né? Mais um dia para a gente meditar na palavra do Senhor e trazer aquilo que o Senhor tem nos mostrado, né? Mostrado para vários irmãos e a gente vai acompanhando, né? E às vezes, durante o dia, alguns irmãos vêm procurar para saber de alguns assuntos. Opa! Para saber de alguns assuntos. E hoje uma irmã me procurou no WhatsApp, uma irmã que mora na Suíça, e ela me indagou várias coisas sobre o anticristo, né? O anticristo, se ele é o Papa, se ele é isso, se ele é aquilo, se ele é aquilo outro. Bom, em primeiro lugar, que nós temos que entender como é que funciona, como é que essa guerra se dá. Aonde está o principal da questão? O que na realidade é essa briga entre Israel e os outros? Nada mais, nada menos do que primogenitura. Nós temos que entender que essa briga é dos tempos de Abraão. Essa briga tem quase 4.000 anos. Essa briga é porque Ismael não aceita a falta da primogenitura não ser dele. Ismael não tem o direito à primogenitura diante de Deus. Ele é primogênito na carne, mas ele não é filho da promessa. E a primogenitura para Deus é ser filho da promessa. E a briga é essa, desde sempre. E a briga nesse momento é a mesma coisa. Boa noite, Suzana. A briga neste momento é a mesma coisa. E eu conversando com ela hoje à tarde, mostrando isso para ela, eu me lembrei. Quando eu era criança, a minha mãe me levava, eu sempre gostei, boa noite, Suzana, acho que eu já dei boa noite, né? Eu me atrapalho um pouco aqui. Eu quando era criança, eu sempre gostei muito de Apocalipse, desde pequenininha. Minha mãe lia a Bíblia para mim todo dia, à noite. Ela lia. E ela mandava eu escolher o que ela queria que eu lesse, que ela lesse para mim. E sempre eu pedia o livro de Apocalipse, sempre. O livro de Apocalipse sempre foi uma coisa para mim maravilhosa. Apesar de ser criança e não conseguir compreender às vezes muita coisa, mas foi um livro que para mim sempre foi impressionante. E eu me lembro que numa das vezes que eu fui num seminário de escatologia com ela, eu era pequena, eu devia ter uns 7, 8 anos por aí. Eu me lembro do pregador que estava passando as mensagens, ele disse o seguinte, que na ONU, eu tô com 61 anos, então isso tem 53 anos, né, mais ou menos. Há 53 anos atrás, quando a ONU se reunia em plenário para discutir a situação de Israel e os árabes, né? Porque nada mais, nada menos que ali o palestino são árabes. Então eles abriam a Torá, e discutiam pela Torá a primogenitura. Boa noite, Grace. Entenderam? Eles discutiam a primogenitura. Então, irmãos, aí fica um falando, é o Papa, é esse, é aquele outro. O Papa, meu irmão, ele é da chefe da Babilônia moderna. Ele é o falso profeta. Mas o anticristo, ele requer a primogenitura. É simples assim, eu vou mostrar para vocês isso hoje.
E engraçado que eu estava conversando com ela, me veio na cabeça, você precisa ler as passagens da primogenitura e também o que está escrito no livro de Jazar. Esse livro aqui, que é um livro que ele fala, em Josué fala dele, em Juízes também fala dele. É um livro que foi escrito, tá? Deveria estar na Bíblia, não está. Deveria estar no compêndio da palavra, não está. Infelizmente não. Mas eu vou ler aqui, eu vou ler a Bíblia e vou ler o complemento que está aqui. Entenderam? Porque aqui tem o quebra-cabeça para você entender Gênesis. De Gênesis a Juízes está aqui para você entender todo o quebra-cabeça. Entenderam? Como o livro de Enoque. O livro de Enoque é o quebra-cabeça de Gênesis 6. O livro de Enoque é exatamente o que aconteceu em Gênesis 6 nos seus mínimos detalhes. E as pessoas colocam como um livro que não pode ser lido. Não, meu irmão, tem que ler. Tem que ler para você entender. Nós temos que ler. Tem coisas que foram retiradas de nós para que nós não conseguíssemos entender. Boa noite, Daniele. Entenderam? Para que nós não conseguíssemos entender o que acontece. Mas nós vamos hoje tentar, em 1 hora, fazer essa leitura toda. O nome desse livro chama-se o Livro dos Justos, ou também o livro de Jasher ou Jazar, tá? É esse livro aqui, ó. Livro dos Justos, Jazer ou Jazar. Na internet você encontra em PDF dele, como Jasher. Mas às vezes é mais barato você comprar na Amazon.com. Esse eu comprei pela Amazon. Sai mais barato comprar ele do que você mandar imprimir, que sai mais caro. Esse livro é um complemento de Gênesis a Juízes. E o livro de Enoque é exatamente o que aconteceu em Gênesis 6. Lá dá detalhes do que aconteceu em Gênesis 6, para você poder entender o que realmente está acontecendo. Entenderam? Então eu quero ler com vocês aqui o nascimento de Ismael e o nascimento de Isaac. Entenderam? Para a gente poder compreender, tá? Presta bastante atenção. Nós já sabemos, eu li outro dia sobre Ismael, né? Eu li outro dia sobre Ismael. Eu achei uma coisa muito interessante, que eu já comentei alguma vez, mas não me lembro de ter deixado muito claro. Quer dizer, faz tempo, né, que eu comentei também. E como a gente faz live todo dia, a gente se perde às vezes no assunto. Mas quando Ismael nasceu, quando Ismael nasce, Abraão tinha 86 anos. Quando Ismael nasce, Abraão tinha 86 anos. É interessante observar isso. Eu li aqui outro dia sobre Ismael, né? Que ele ia ser um potro selvagem, um jumento selvagem. E ele manda, né? O anjo manda Agar voltar para sua dona, né? Que ela pertencia. Ela foi dada pelo faraó para ser dama de companhia. Ela não era uma escrava, ela era uma dama de companhia de Agar, de Sara. E Sara vê nela uma possibilidade de ter filho, porque Sara não acredita em Deus. Na verdade é isso, ela não tem fé, ela não tem a fé de Abraão. E por Abraão ter cedido a isso de Sara, Deus ficou 13 anos sem falar com Abraão. Desde o nascimento de Isaac, Abraão tinha 86 anos, Deus só volta a falar com Abraão. Daí, Gênesis 17, isso, quando Abraão completa 99 anos. É que Deus vai se manifestar de novo a Abraão. Há um silêncio completo. Até a chegada do menino. Então, no capítulo 17 de Gênesis, Deus estabelece com Abraão
a circuncisão. Exatamente, mas é o erro de Abraão ter aceitado a proposta. Exatamente, porque ele gostou da história, né? Vamos combinar assim que ele era um homem. Gostou da história e foi na de Sara, né? E desagradou a Deus, porque ele tinha que agradar ao Senhor. Mas o que acontece? Deus volta a falar com Abraão porque chegou o tempo. Chegou o tempo da profecia cumprir. Chegou o tempo de Sara dar à luz. E Deus agora vai fazer uma aliança com Abraão. Aqui ele diz assim, em Gênesis 17, olha gente, hoje eu vou ler bastante coisa, tá? Então se preparem aí, porque hoje eu vou ler bastante coisa para mostrar para vocês dentro do livro de Gênesis, do livro de Jazar, para a gente poder entender, tá certo? Então olha aqui, ó. Gênesis 17, 4, diz assim, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, Deus falando com Abraão, serás pai de uma multidão de nações. Pai de uma multidão de nações. Nações. Não era só o povo de Israel. Era mais nações. E não mais te chamarás Abrão, mas teu nome será Abraão. Pois eu te faço pai de uma multidão de nações. Eu te tornarei extremamente fecundo. E te farei nações, e reis sairão de ti. Olha que lindo. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e tua raça depois de ti. De geração em geração, uma aliança perpétua, para ser o teu Deus e a tua raça depois de ti. A ti e a tua raça depois de ti darei a terra em que habitas, toda a terra de Canaã, como possessão perpétua, e serei vosso Deus. Deus disse a Abraão, quanto a ti, observarás a minha aliança, tu e a tua raça depois de ti, de geração em geração. E eis a minha aliança que será observada entre mim e vós, isto é, tua raça depois de ti, todos os vossos machos sejam circuncidados. Certo? Então ele começa a abrir como vai ser essa aliança. Então a circuncisão, ela é uma aliança entre Deus e os homens, certo? Então presta atenção agora. Eu vou pular agora para o versículo 15. Deus disse a Abraão, a tua mulher Sarai, não mais a chamarás de Sarai, mas o seu nome será Sara. Vocês podem ver o seguinte, Sara tem 5 letras, não tem? Abrão tinha 4, ó, Abrão, presta atenção nisso. Abrão tem 4 letras, Sarai tem 5 letras, entenderam? Deus tirou uma letra de Sarai, tirou o I, e acrescentou um A para Abraão. Os dois ficaram, ele com 5 e ela com 4. Vocês entenderam? Presta atenção. Deus, boa noite, Flávio. Presta atenção. Abrão, são Abrão. Aliás, desculpa, gente. A-B-R-A-O, né? Abrão, 5 letras. Sarai também, Sarai, tem 5 letras. Mas Deus tira uma letra de Sara e acrescenta em Abraão. Entenderam? Presta atenção. Ele tira uma letra de Sara e acrescenta em Abraão, para ficar completo. Deus disse a Abraão, a tua mulher Sarai não mais a chamarás de Sarai, mas seu nome é Sara. 6 com 4 dá 10. O número da totalidade de Deus. Eu a abençoarei e dela te darei um filho. E eu abençoarei e ele se tornará nações e dela sairão reis de povos. Abraão caiu com o rosto por terra e se pôs a rir. Pois dizia a si mesmo, acaso nascerá um filho a um homem de 100 anos? E Sara, que tem 90 anos, dará ainda a luz? Abraão disse a Deus,
que Ismael viva diante de ti. Mas Deus respondeu, não. Tua mulher Sara te dará um filho, e tu o chamarás Isaque. Estabelecerei minha aliança com ele. Deus não estabeleceu aliança com o primeiro. Deus estabeleceu aliança com o segundo. Marca isso. O primogênito, humanamente falando, é Abraão. Aliás, é Ismael. Mas o primogênito para Deus é o segundo. O segundo ia prevalecer sobre o primeiro. Isso é plano de Deus. Isaque é o filho da promessa. Ele não é o filho da escrava. A guerra está aí. Um é filho da escrava e quer prevalecer. O outro é filho da promessa. Um é filho da carne. O outro é filho do espírito. Em favor de Ismael, Deus diz para Abraão, também eu te ouvi. Eu o abençoo, o tornarei fecundo e o farei crescer extremamente. Gerará 12 príncipes. E dele farei uma grande nação, a nação árabe. Mas minha aliança eu estabelecerei, olha aqui, mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, que Sara dará à luz no próximo ano, nesta estação. Quando terminou de falar, Deus retirou-se junto de Abraão. Exatamente. Exatamente. É isso aí, pastor, que o senhor está falando aí. O pastor está dizendo, por isso a raiva que eles têm do Deus é de Abraão. Exatamente. Olha aqui, ó. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidada a carne de seu prepúcio. E Ismael, seu filho, tinha 13 anos. Marca isso, 13 anos. Ismael tinha 13 anos. Todos os homens da casa de Abraão foram todos circuncidados. Todos agora são hebreus. Todos agora são o futuro Israel de Deus. Entenderam? Presta atenção nisso que eu estou aqui falando com vocês. Isso nós vamos ver agora até a frente. Então, vamos lá. Vamos ver, então, o que acontece quando Sara dá luz. Olha isso. E a velha apareceu no carvalho de Manre, no capítulo 18 de Gênesis. Quando ele estava sentado na entrada da tenda, no maior calor do dia. Tendo levantado os olhos, eis que viu 3 homens de pé, perto dele. Logo os viu, correu da entrada da tenda ao seu encontro e se prostrou por terra. E disse, meu senhor, eu te peço, se encontrei graça aos teus olhos, não passes junto de teus servos sem te deteres. Traga-se um pouco de água, e vos lavareis os pés, e vos estendereis sob a árvore. Trarei um pedaço de pão, e vos reconfortareis o coração antes de irdes mais longe. Foi para isso que passaste junto de vosso servo. Eles responderam, faze, pois, como disseste. Abraão apressou-se para a tenda, junto a Sara, e disse, toma depressa 3 medidas de farinha, de flor de farinha, massas e faze pães cozidos. Depois correu Abraão ao rebanho e tomou um vitelo, tenro e bom. Deu ao servo que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada, leite e o vitelo que preparara e colocou tudo diante deles. Permaneceu de pé junto deles sobre a árvore e eles comeram. Presta bastante atenção. Eles perguntaram. Quem eram eles, né? Quem era? Era o próprio Jesus Cristo que estava aqui com os anjos. Onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu, está na tenda. O hóspede disse, voltarei a ti no próximo ano. Então tua mulher Sara terá um filho. Voltarei a ti no próximo ano. E Sara, tua mulher, terá um filho. Sara escutava na entrada da tenda, atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos, da idade avançada, e Sara deixara de ter o que tem as mulheres, não menstruava mais. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo,
dizendo: agora Yahvé disse a Abraão. Aliás, desculpa aí, gente. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo: agora que estou velha, e velho também está meu senhor, terei ainda prazer? Mas Yahvé disse a Abraão, é o próprio Deus que estava ali: por que se ri Sara, dizendo: será verdade que vou dar à luz agora que sou velha? Acaso existe algo de tão maravilhoso para Yahvé? Na mesma estação, no próximo ano, voltarei a ti. Sara terá um filho. Sara desmentiu: não ri, disse ela, porque tinha medo, mas ele replicou: sim, tu riste. Tendo se levantado, os homens partiram de lá e foram para Sodoma. Aqui eu não vou ler porque não é o que me interessa agora. Presta bastante atenção. Eu vou ler para vocês o que está relatado no livro de Jazar, tá? O nascimento de Isaac. Eu quero que vocês entendam aonde começa a briga. No livro de Jazar relata aonde começa a briga. Olha aqui, ó. E foi naquele tempo, ao fim de um ano, isso no livro de Jazar, capítulo 21 do livro de Jazar, tá? O livro dos justos, esse livro aqui, ó, tá? Este livro. E foi naquele tempo, o fim de um ano, e 4 meses de morada de Abraão na terra dos filisteus. Olha onde Abraão estava morando. Lá, Palestina, onde está aquela guerra. Abraão na terra dos filisteus em Gerar, que Deus visitou Sara. E o Senhor se lembrou dela, e ela concebeu e deu à luz a um filho, Abraão. Eles moravam na Palestina, a antiga Filisteia, em Gerar. E chamou o nome do filho que lhe nascera de Sara, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque ao 8º dia, como Deus havia ordenado a Abraão, para fazer a sua descendência depois dele. Abraão tinha 100 anos e Sara 90 anos quando Isaque nasceu a eles. E a criança cresceu e ela foi desmamada. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Vocês querem ver quem foram os convidados do banquete de Isaque? Escuta isso. Sem, quem que é Sem? Filho de Noé. E Éber, filho de Sem. Por isso se chama Hebreus. E todas as grandes pessoas da terra, e Abimeleque, rei dos filisteus, e seus servos, e Ficol, o chefe do seu exército, vieram para comer e beber e regozijar-se com a festa que Abraão fez no dia dos desmame do filho Isaque. Também Terá, pai de Abraão, estava lá. Naor, seu irmão, também estava lá. Vieram de Harã, eles e todos os pertencentes a eles, pois muitos se alegraram ao saber que um filho tinha nascido para Sara. E eles vieram a Abraão, comer e beberam na festa que Abraão fez no dia do desmame de Isaque. E Terá e Naor se alegraram com Abraão, e permaneceram com ele durante muitos dias na terra dos filisteus. Traduzindo hoje, Palestina. Estão entendendo, gente? Aonde que a guerra sempre esteve ali. E naquele tempo, Serugue, filho de Reu, morreu no 1º ano do nascimento de Isaque, filho de Abraão. E todos os dias de Serugue foram 239 anos e morreu. E Ismael, filho de Abraão, foi crescendo. E ele tinha 14 anos de idade quando Sara deu Isaque a Abraão. Vai ouvindo. Ismael tinha 14 anos de idade quando Isaque nasceu. Deus estava com Ismael, filho de Abraão. E ele cresceu e aprendeu a usar o arco. E se tornou um arqueiro, quer dizer, um guerreiro. E quando Isaque tinha 5 anos de idade, presta atenção, Isaque tinha 5 anos de idade. Então, 5 com 14, 19 anos tinha Ismael. Olha o que aconteceu. Ele estava sentado com Ismael na porta da tenda. Presta atenção.
Ismael já era um rapaz, 19 anos de idade. Isaque tinha 5 anos. Ismael veio a Isaque, sentou-se em frente, pegou o arco e colocou a flecha e pretendia matar Isaque. Você não ouviu errado, você ouviu certo. Ismael veio a Isaque, sentou-se em frente, pegou o arco e colocou a flecha e pretendia matar Isaque. Sara viu o ato que Ismael desejara fazer a seu filho Isaque e pesou-lhe muito por conta de seu filho. Ela chamou Abraão e disse-lhe: despede esta escrava e seu filho, pois o seu filho não será herdeiro com o meu filho. Pois assim ele procurou fazer nesse dia. Ela contou para Isaque que Ismael tentou matar o menino, o filho da promessa. O filho da carne tenta matar o filho da promessa. Estão entendendo? A guerra começa aí. Estão entendendo, meus irmãos? Abre teu olho para você entender o que está acontecendo lá agora. E Abraão ouviu a voz de Sara e se levantou de madrugada, pegou 12 pães e uma garrafa de água e deu a Agar. Despediu com seu filho Agar e foi o filho para o deserto. Ismael tinha 19 anos. E habitaram no deserto de Parã com os habitantes do deserto. Ismael foi um arqueiro. Engraçado que eles sempre são guerreiros. Sempre os filhos da carne, eles são guerreiros. Eles mexem com arco e flecha. Sim, na verdade começou no erro. O erro começou lá, mas a guerra presencial entre os dois começa nesse momento, no momento da concepção de Sara, né? Ali começa a guerra verdadeira. E aqui é o desfecho dela. Quando ele aponta o arco e a flecha para Isaque. Ali começa a verdadeira guerra. Aí já são os dois que vão guerrear. E habitou no deserto por um longo período de tempo. E ele deu a sua mãe depois... E ele e sua mãe depois foram para a terra do Egito e habitaram ali. E Agar tomou uma esposa para seu filho do Egito. E seu nome era Meribá. E a mulher de Ismael concebeu e lhe deu 4 filhos e 2 filhas. E Ismael, sua mãe, sua esposa e filhos voltaram mais tarde para o deserto. Bom, vocês entenderam aqui, né? Essa é a parte que começa a primeira briga pela primogenitura. Presta bastante atenção. Presta bastante atenção. Agora nós vamos para a segunda briga pela primogenitura. Porque não para aqui a situação. Não, ela não para. Ismael, então é onde eu vou chegar agora. Ismael, né, vai ter a vida dele. Isaque segue também com a vida dele. E uma coisa que me chamou a atenção, na vida de Isaque. Isaque se casa com 40 anos com Rebeca, tá? Com Rebeca. E eu quero ler aqui com vocês, deixa eu só ver aqui. Abraão se casa com Quetura. Tem como é que diz? Deus pede a vida de... Como é que fala? Só um minutinho, gente, só achar aqui. Só um minuto. Saiu aqui da minha... Quando morre Sara, né? Isaque é colocado no Monte Moriá. Presta atenção. É pedido que Abraão sacrifique o seu filho. Que monte que ele vai sacrificar? No Monte Moriá. Presta atenção. Presta bastante atenção na parte que nós vamos ler agora, tá? Presta atenção. Eu vou ler no capítulo 26 do livro de Jazar, tá? O livro dos justos. Este livrinho aqui, deixa eu mostrar para vocês
quem chegou depois, tá? Este livro. No ano 59º da vida de Isaac, tá? Filho de Abraão, ele casa com 40 anos. No 59º ano, é o 59 anos de Isaac, Rebeca ainda não tinha tido filhos. Eles estavam 19 anos casados. E Rebeca não engravidava. Olha isso, quero que vocês prestem atenção. Na mansidão, não. Mas na falta de ação de Isaac. E na visão de Rebeca. Presta atenção nisso, gente. Isso é marcante de ver. Porque tem muita gente que diz que Rebeca agiu mal com Jacó em fazer o que ela fez. Não, Rebeca era uma mulher de visão. Era uma mulher usada por Deus. Isaac também era. Mas Isaac era aquele tipo de homem que ele fazia quando você botava o ferrão para ele trabalhar. Vamos colocar que é mais ou menos isso. Vocês vão ver por que eu estou falando isso agora. E no ano 59º ano da vida de Isaac, filho de Abraão, Rebeca, sua mulher, ainda era estéril. E Rebeca disse a Isaac: verdadeiramente eu ouvi, meu senhor, que a tua mãe Sara era estéril em seus dias, até que Abraão, teu pai, orou por ela ao Senhor e ela concebeu. Rebeca está colocando Isaac na parede. Ela está dizendo: ó, tua mãe era estéril e o teu pai orou por ela. E você está fazendo o quê? Agora levanta-te, ora tu a Deus. Ela está exigindo dele. E ele vai ouvir a tua oração e lembrar-se de nós através das suas misericórdias. Rebeca era uma mulher de posição. Rebeca era uma mulher que entendia o plano de Deus. Rebeca era uma mulher que ela agia, enquanto Isaac precisava de ter alguém que empurrasse ele para a ação. E Isaac respondeu sua esposa Rebeca, dizendo: Abraão já orou por mim, e Deus para multiplicar a sua semente. Olha só, Abraão já orou, meu pai já orou pela minha vida. Pois agora está a esterilidade, deve proceder para nós de ti. Aí ele joga na mulher dele, né? É você que é o problema. E Rebeca disse-lhe: levanta-te agora tu também. Rebeca parte para ação e ora, para que o Senhor possa ouvir a tua oração e conceder-me filhos. Observa o que agora vai acontecer. Observa. Isaac deu ouvidos às palavras de sua esposa. Ainda bem, né? E Isaac e sua esposa se levantaram. Escuta isso. Foram para a terra de Moriá. O que tinha em Moriá? O Monte Moriá, onde Isaac foi colocado para sacrifício. Foram para a terra de Moriá a orar lá e buscar ao Senhor. E quando eles haviam chegado a esse lugar, Isaac levantou-se e orou ao Senhor por sua esposa, porque ela era estéril. Precisava desse homem se mexer. E Deus usou a sua esposa, Rebeca, para mexer com ele. E disse Isaac: ó Senhor, Deus do céu e da terra, cuja bondade e misericórdia preenchem a terra, tu que tiraste o meu pai da casa da sua terra natal e o trouxeste a esta terra, e falaste que a ele e a sua descendência darias a terra, e tu prometeste e declaraste: eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar. Que possam agora ser verificadas as tuas palavras que tu falaste para o meu pai. Porque tu és o Senhor, o nosso Deus. Nossos olhos estão em ti para nos dar semente de homens, como tu nos prometeste fazer, pois tu és o Senhor nosso Deus. Os nossos olhos estão voltados somente para ti. E o Senhor ouviu a oração de Isaac, filho de Abraão, e se apiedou dele, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Agora escuta isso. Agora vocês vão ficar impressionados com o que vem aqui, tá? Presta atenção aqui.
E o Senhor ouviu a oração de Isaque, e se apiedou dele e de Rebeca, e sua mulher concebeu. E cerca de 7 meses depois, 2 filhos lutavam dentro dela. Escuta isso. Cerca de 7 meses depois, 2 filhos lutavam dentro dela, e doía-lhe muito, e estava cansada por causa deles. Ela não tinha sossego. Irmãos, quando eu tive meu primeiro filho, eu sou pequenininha, eu tenho 1,56 m. Os meus filhos nasciam com quase 4 quilos. E o do meu menino, meu primeiro filho, eu quase tive um troço. A minha barriga ficava quadrada, de tanto que ele se mexia. Eu tinha que sentar quase que deitada, porque eu não aguentava de tanto que aquele menino se mexia dentro de mim. Eu fiquei, durante 9 meses, depois que ele nasceu, sentindo meu útero ainda tendo reflexo dos chutes que ele me dava. Era cada chute na costela que eu quase tinha um troço. Agora, você imagina 2 dentro dela brigando o dia inteiro. Você imagina que situação Rebeca não ficou. Essa mulher devia não dormir. Olha agora, presta atenção. E ela perguntou a todas as mulheres que estavam na terra: aconteceu-vos alguma vez uma coisa dessas a vocês? Como sucede para mim? Elas disseram não. Ela disse-lhes: por que estou sozinha nisto, entre todas as mulheres que existem em cima da terra? E ela foi de novo para onde? Para a terra de Moriá, buscar ao Senhor. Por conta disto, ela foi a Sem, filho de Noé, e a Éber, filho de Sem. Eles eram, sabe o quê? Sacerdotes. Eles eram professores da palavra de Deus. Eles eram os homens que ensinavam a palavra de Deus para todos os habitantes da terra. Ela vai atrás, no Monte Moriá, atrás de Sem e de Éber, seu filho, a fazer as perguntas a eles para que eles procurassem ao Senhor nesse assunto. Ela também pediu a Abraão para consultar o Senhor sobre tudo o que tinha acontecido a ela. Então, Sem estava vivo, Éber estava vivo e Abraão também. E os 3 foram consultar o Senhor o que é que se passava dentro de Rebeca com aquelas 2 crianças, que ela já não estava aguentando mais. A guerra já estava ali instalada dentro da barriga de Rebeca. 2 homens brigando pela primogenitura. E todos eles consultaram o Senhor quanto a este assunto. E eles trouxeram a palavra do Senhor e disseram-lhe: 2 crianças estão em teu ventre, e 2 povos se levantarão a partir deles. Ismael já era um povo que brigou com Isaque. Isaque agora está grávido através de Rebeca, e dentro de Rebeca 2 nações brigam. E uma nação deve ser mais forte que a outra. E o maior servirá ao menor. Ismael era o primeiro. Quem levou a primogenitura foi o segundo. O filho da esposa, não o filho da serva. Agora Rebeca, 2 nações brigando dentro dela. O maior será o menor. O maior servirá ao menor. Olha da onde vem a guerra. E quando os seus dias de gravidez foram cumpridos, ela se ajoelhou, e eis que havia gêmeos no seu ventre. Eles sabiam que eram gêmeos, sabiam. Ela sentia as 2 crianças dentro dela. Você imagina, Isabel, a bagunça que não devia ser na barriga dela. Os 2 deviam se separar, um para cada lado, porque isso acontece. De repente, eles estavam se estapeando. Era uma revolução dentro do corpo dessa mulher. Eu fico imaginando, eu com quase morri, imagina ela. Olha isso agora. E eis que havia gêmeos no seu ventre, como o Senhor tinha falado com ela. E saiu o primeiro, olha isso, todo vermelho, como vestido cabeludo.
E saiu o primeiro todo vermelho como um vestido cabeludo. Ele era peludo, ele era vermelho, ele era ruivo e peludo. E todo o povo da terra lhe deu o nome de Esaú. Esaú. Olha aqui, ó, a sonhos. Uma amiga aqui estava grávida de gêmeos e ela não dormia. Eu imagino. Olha aqui, ó. Dizendo que este foi feito completo dentro do ventre. Ele já era um homem. Dentro do ventre, peludo, cabeludo e vermelho, ruivo. Gente, isso é sério. Nós temos que observar os detalhes do que está sendo dito aqui. E depois saiu seu irmão, e sua mão pegou o calcanhar de Esaú. A mão de Jacó estava no calcanhar de Esaú, por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac, filho de Abraão, tinha 60 anos de idade nessa época, quando eles nasceram. E os meninos cresceram e no seu 15º ano, olha isso aqui, ó, e os meninos cresceram e no seu 15º ano, e eles vieram perante a Assembleia dos Homens. Esaú era um homem engenhoso, olha o que Esaú era, e enganoso. Escutou? Esaú era engenhoso e enganoso, um caçador especialista no campo. Como era Ismael? Lembra de Ismael? Jumento selvagem. Briga com todos e todos brigam com ele. Esaú era engenhoso, enganoso e um caçador especialista no campo. Jacó era um homem perfeito e sábio, que habitava em tendas, quer dizer, ele sempre estava nas tendas do Senhor. Ele sempre estava buscando a Deus, ele sempre estava nas tendas de Sem, ouvindo as palavras do Senhor, do Deus de Israel. Alimentando rebanhos, aprendendo os mandamentos do Senhor e os comandos de seu pai e sua mãe. A diferença entre um e outro. Um na força do braço e o outro na força do entendimento do Espírito Santo. Vocês estão conseguindo entender? Isaac e os filhos da sua casa moravam com seu pai. Com seu pai Abraão, desculpa. Isaac e os filhos de sua casa moravam com seu pai Abraão, na terra de Canaã, como Deus havia ordenado. Ismael, filho de Abraão, partiu com seus filhos e tudo que pertencia a eles. E eles voltaram para a terra de Avilá e habitaram ali. Porque nesse período, Ismael estava morando também nas terras de Abraão. Mas ele volta para a sua terra. E todos os filhos das concubinas de Abraão foram morar na terra do Oriente. Pois Abraão despediu-os do seu filho. Ele mandou todo mundo embora de Isaac. Deus mandou mandar todo mundo embora. E deu-lhes presentes e eles partiram para longe. E Abraão deu tudo o que tinha a seu filho Isaque, e também lhe deu todos os seus tesouros. E ordenou-lhe: não sabes tu e compreendes que o Senhor é Deus no céu e na terra, e não há outro além dele. E foi ele que me tirou da casa de meu pai e de minha cidade natal, e me deu todas as delícias sobre a terra, que me livrou do conselho dos ímpios. Pois nele eu confiei, e ele me trouxe a este lugar, e ele me livrou de Casdim-Ur, e ele me disse: a tua descendência darei a toda esta terra. E eles herdarão quando eles guardarem os meus mandamentos. Vou ler de novo. E ele me trouxe a este lugar, que era Filistia, lá onde eles estão hoje. E ele me livrou em Casdim-Ur, na terra de Ur. E ele me disse: a tua descendência darei todas estas terras, inclusive a Filisteia, Palestina. Eles herdarão quando eles guardarem os meus mandamentos, meus estatutos e os meus juízos que te ordenei,
e que eu lhes ordenar, porque ainda ia vir Moisés. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus que te ordenei. Não saias do caminho certo, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que ele possa ser bom contigo e com os teus filhos depois de ti para sempre. Lembra-te as obras maravilhosas do Senhor e da sua bondade, que ele tem mostrado para nós, pois nos livrou das mãos dos nossos inimigos, e que o Senhor nosso Deus os levou a cair em nossas mãos. E agora, portanto, mantém tudo o que te ordenei. Abraão falando para Isaque. E não te desvie dos mandamentos de teu Deus, e não sirvas mais ninguém além dele, a fim de que possa ir bem contigo e com tua descendência. E ensina os teus filhos e a tua descendência os mandamentos do Senhor, os seus estatutos. Ensina-lhes o caminho reto em que deve andar, a fim de que ele possa estar com eles para sempre. E Isaque respondeu a seu pai e disse: o que o meu Senhor ordenou eu faço, e não vou me afastar dos comandos do Senhor meu Deus. Eu vou manter tudo o que ele mandou. Abraão abençoou seu filho Isaque e também seus filhos, e ensinou a Jacó a instrução. Olha isso. E ensinou a Jacó a instrução do Senhor e seus caminhos. Jacó era especial. Jacó amava ouvir as coisas de Deus. E foi nesse momento que Abraão morreu, no 15º ano da vida de Jacó e Esaú, filhos de Isaque. E todos os dias de Abraão foram 175 anos. Tem mais coisa aqui, tá? Mas eu não vou ler aqui agora. Mas o que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, Monte Moriá. No Monte Moriá, Isaque foi oferecido ao pai. Deus pediu para Abraão: oferece o teu filho para mim. No Monte Moriá. No Monte Moriá, Isaque orou para que Rebeca pudesse ter filhos. No Monte Moriá, através de Sem e Eber e de Abraão, Deus respondeu para Rebeca que 2 nações estavam guerreando dentro delas. Ismael guerreia pela primogenitura, porque ele é filho de Abraão como Isaque. Mas ele é filho da escrava, mas ele precisa ter a primogenitura. Ele precisa buscar. Quem é Ismael? Um homem que tem o comportamento de um jumento selvagem. Ele é contra todos e todos contra ele. Isaque era um homem que buscava a Deus. Rebeca vem e 2 nações dentro dela. Uma nação, Esaú, o braço da carne. Era flecheiro, caçador. Um homem guerreiro. Vivia para a terra. Jacó não. Jacó habitava nas tendas de Sem. As mãozinhas da irmã. Obrigado. Jacó, presta atenção. Habitava nas tendas de Sem. Jacó estava nas tendas de Sem. Jacó gostava de ouvir a palavra de Deus. Jacó colocou a sua vida no altar. Entendeu? Exatamente. Moriá, Monte Moriá. Tem muita história no Monte Moriá. Vocês estão entendendo qual é a briga? Qual vai ser a briga do anticristo? Meus irmãos, não se enganem. Essa briga, ele vai ter que ter o gosto de ter a primogenitura, pelo menos por 3 anos e meio. Eu não tenho dúvidas do que eu estou falando. Essa primogenitura, ela é requerida desde 4.000 anos atrás. Vocês estão entendendo? Pela palavra de Deus, confirmando com o livro de Jazar, que devia estar dentro da Bíblia e não está, o livro dos justos, que não está dentro da Bíblia, mas deveria estar. Confirma aqui que
A briga da primogenitura não acabou. E eles estão brigando. E engraçado que Isaac nasce nas terras que hoje são terras palestinas. Jacó e Esaú também nascem onde hoje são terras palestinas. Quem é o povo de Edom hoje? Jordânia. Edom é quem? Esaú. Aquela região ali. Eles também estão brigando. Vocês estão entendendo, gente? Presta atenção. É uma briga que ela só vai terminar agora. Nós já estamos no final da encrenca. 3 anos e meio. Ismael terá a primogenitura. E ele vem como um jumento selvagem. Ele vem contra tudo e contra todos. Não, Jesus é judeu. Jesus é judeu, nasceu na terra de Judá, porque este período aqui, Israel não estava ainda feito. Não. Aqui, Moisés não tinha aparecido ainda. Nós estamos falando do momento antes de Moisés. Presta atenção. O momento antes de Moisés. Onde Canaã estava, os cananeus estavam de vento em popa. Não era o momento ainda de Deus destruir aquelas nações. Eles habitavam. A faixa de Gaza já existia. É lá que eu estou falando que Ismael nasceu, Isaac nasceu e os filhos de Rebeca nasceram lá, na terra de Gerar, que era próximo ao Monte Moriá. Tem um hino aqui, hino 380 da harpa cristã. Depois vocês vejam aí, que fala sobre o Monte Moriá. Eu acho muito lindo esse hino, chama Abraão e seu sacrifício. Eu vou só dar uma pincelada nele, só na primeira estrofe. Diz assim: debaixo de umas muito formosas tamareiras, estando já Berseba na escuridão, as aves escutando entre as roseiras, se vê andar o patriarca Abraão. Seu coração perante Deus está aflito, pois quer que o sirvamos sem murmuração. E por amor pergunta ao Senhor bendito: o meu amado filho, queres tu em vão? Essa é a primeira estrofe. Eu vou cantar só a última para vocês ouvirem. Espera só um pouquinho. Deixa só eu ver aqui. Vou cantar a terceira. Ao pé do monte do supremo sacrifício, profunda dúvidas entrou em Abraão. Irei perder da minha vida o benefício, e triste começou a subir com lentidão, pois ia dar do coração a esperança, no seu outono o sacrifício de uma flor. Assim levou o seu cordeiro à matança, em obediência ao mandado do Senhor. Entendendo? Abraão foi para o Monte Moriá levar Isaac. Agora presta atenção, o que fica para nós. O nosso Isaac oferecemos com firmeza, no Moriá onde finda o ideal, pois foi ali que alcançaram fortaleza os vencedores sob canto angelical. Ali o nosso Deus jurou fidelidade, também os santos se encheram de valor, e só teremos a perfeita santidade depois que formos para o monte do Senhor. Você está levando o teu Isaac para o Monte Moriá? Nós temos que oferecer o nosso Monte Moriá, o nosso Isaac no Monte Moriá. Preste atenção, meus irmãos. Eu vou ler aqui. O nosso Isaac oferecemos com firmeza, no Moriá, aonde finda o ideal.
ali você perdeu a força. Ali tudo para Abraão ia acabar. Pois foi ali que alcançaram fortaleza os vencedores sob canto angelical. Ali o nosso Deus jurou fidelidade. Por que ele jurou fidelidade? Porque Abraão ofereceu o seu único filho, o filho da promessa, o filho da mulher que ele amava, o filho da sua esposa. Também os santos se encheram de valor. E só teremos a perfeita santidade depois que formos para o monte do Senhor. Meu irmão, nós estamos chegando em momentos finais. Não temos mais muito tempo. Se você não colocar o teu Isaac no Monte Moriá, você não vai aguentar o que está vindo. Você precisa ter fidelidade ao Senhor. Você precisa não somente saber o que vai acontecer. Eu tenho visto muita gente preocupada. Ah, vai ser isso, vai ser aquilo outro. Mas eu acho que não está preocupada em ver se a sua vida está no altar. Porque, meu irmão, você pode saber de tudo. Se você não tiver com vida no altar, não adianta você saber tudo, porque você vai se perder com tudo. É tempo de santificação. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de você santificar a tua vida. Não é tempo de você brincar. É tempo de pôr a vida no altar. Busca o Senhor com toda a tua força, com toda a tua alma. Leva o teu Isaac para o Monte Moriá. Lá finda o ideal desse mundo, mas abre as portas da fidelidade de Deus para a tua vida. Entendeu? Respondendo só uma coisa aqui, Marta, Palestina, ela veio através de Adriano. Ele trocou o nome daqueles lugares, tá? Então, Jesus nunca foi palestino, Jesus é judeu. Ele nasceu na terra de Judá, em Belém de Judá, tá? Nasceu na terra de Belém de Judá, não Palestina. Agora, Isaac nasceu em Gerar. E os filhos de Isaac também nasceram em Gerar, onde está a Palestina. Hoje, né? Mas é Filisteia, tá? Os filisteus, terra dos filisteus. Meu irmão, vamos colocar, abaixa a tua cabeça aí, coloca a tua mão no teu coração nesse momento e vamos entregar o nosso Isaac no Monte Moriá. Vamos entregar o nosso Isaac no Monte Moriá. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da tua presença, te louvando e te agradecendo por esse dia, te louvando e te agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, te louvando e te agradecendo, Senhor, porque tu és um Deus perfeito, perfeito em tudo. E a tua palavra diz que aqueles que são fiéis a ti, o Senhor vai ser muito mais fiel a nós também. E nós estamos nesse momento subindo o Monte Moriá. E estamos entregando no Monte Moriá os nossos desejos, as nossas ansiedades, estamos entregando no Monte Moriá todo o nosso ideal. Nosso ideal, Senhor, nesse momento, nesse mundo já acabou. E nós estamos sacrificando esse ideal no Monte Moriá. E eu te peço, dá-nos a força necessária para enfrentarmos tudo que está vindo. Dá entendimento para o teu povo. Dá entendimento, Pai, para que o teu povo possa ver que não adianta só querer saber quem é isso, quem é aquilo outro. Não, se você não tiver com a vida no altar, não vai resolver nada. Você vai para o inferno com todo conhecimento. Mas se nós estivermos no Monte Moriá, colocando tudo aquilo que nós precisamos, colocando a nossa vida, colocando os nossos anseios, depositando todas as nossas expectativas naquele monte. Como Abraão colocou aquele rapaz deitado naquela penha, e ali ele foi colocar o cutelo para matar o seu filho, e o anjo bradou: não faças tal, Abraão. Hoje o Senhor sabe que você é fiel. E nós possamos, Senhor, ser achados como Abraão,
fiéis a Ti, nem que seja para a morte. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, e te peço em nome de Jesus, ajuda o teu povo. Não nos desampare, não nos deixe. Guarda as nossas crianças, guarda os nossos meninos, os nossos adolescentes, os nossos jovens. Guarda todos. Eu te peço, Senhor, livra-nos do mal, livra-nos, Senhor, de tudo aquilo que está vindo. Nos ajuda a ser fiéis em todas as possibilidades que possam acontecer para nós. Vem ser conosco, nos ajuda a fechar a boca, nos ajuda a não entrar nas pilhagens de Satanás. Nos ajuda a ter uma vida íntegra na Tua presença, uma vida de sobriedade diante de Ti. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço por esses momentos. Ser conosco mais esse dia. Nos dá a direção exata do que temos que fazer. É o que nós te agradecemos, é o que nós te pedimos, não o que nós temos merecimento, porque nós não temos. Mas os merecimentos são de Jesus Cristo de Nazaré, que vive e reina por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, que vocês possam ficar na graça do Senhor, que vocês possam meditar nessa palavra e entender que a briga da primogenitura logo termina. Porque aquele que tem o direito à primogenitura já está vindo. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, e ele vai abrir o livro. Entendeu? Ele vai vencer toda essa guerra. E ele já está vindo aí, com mão forte. Segura firme na mão dele. Não adianta você ter conhecimento só, não. Você tem que ter conhecimento sim, mas você tem que ter vida com Deus. Sem vida com Deus você não vai entrar na vida eterna. Sem vida com Deus você não tem condições de entrar na vida eterna. Tá entendendo? Tenha vida com Deus. Vida no altar. Não desvia, nem para a direita nem para a esquerda. Segue reto. Segue para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele está voltando e não tarda a voltar. Tá bom? Fiquem na graça do Altíssimo, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.